Olá pessoal, tudo bem? Professor Kleiber aqui da KM. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso KM Cast. Hoje aqui com convidados mais do que especiais, meus amigos, meus irmãos de longa data, né? Dr. Christian Barros, psiquiatra, né? Nosso colega aqui, amigo de longa data também, Cleiton Brandão, servidor público, né? Do Detran de Mato Grosso, hoje dentro da gestão do Detran. Veio aqui falar um pouco da sua experiência também, né, com concurso público e, claro, um bate-papo aqui sobre a nossa história. Aqui, praticamente 30 anos de amizade que nasceu dentro da Academia Pódio no CPA, todos karatecas, né? Então, vamos falar um pouco dessa experiência do esporte, do que ele favoreceu para hoje, né, nas nossas experiências profissionais, que isso favoreceu para nós almejarmos um pouco os nossos cargos públicos aí. E assim, Christian, seja bem-vindo, meu irmão, meu Muito amigo, obrigado, né? Kleber. Cleitão, bem-vindo. Vamos aproveitar aqui e falar um pouco de concurso público e o que nós podemos, né, colaborar aí com você, né, concurseiro. Lembrando, tá? Pega já segue aí o canal, né? Já dá o seu like, certo? E ativa o sininho aí para as próximas informações, os próximos podcasts que virão. Christian, psiquiatra, ex-secretário de saúde aí do município de Sinop, né? Eu gostaria de ver com você, falar um pouco aí, né, dessa questão dos concurseiros aí que sempre estão buscando ter eficiência, um alto resultado nas provas e às vezes para isso procuram meios para poder, né, conseguir encurtar o caminho, né, fazendo uso de algumas substâncias, né, psicoativas aí. Eu queria que você falasse do benefício, né, o malefício de tudo isso, né, o que o concurseiro pode estar fazendo, né, para poder realmente, né, se preparar de forma adequada, né, e conseguir lá a tão sonhada aprovação. A exemplo, assim, te cortando um pouquinho ainda, a exemplo de concursos que estão por vir, porque esse ano aqui é o ano dos concursos, né? Temos aí já indícios de edital, né, para a Cefaz, Mato Grosso, concurso super esperado, né? Temos aí o TJ também para lançar edital, então são vários concursos, Banco do Brasil aberto, e isso é interessante, né, a gente passar, porque muita gente começa a querer acelerar esse processo e aí já viu, né? Por favor, fica à vontade, meu irmão. Kleber, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite aí. É uma honra estar prestigiando o seu podcast e estar junto aqui com meu irmãozão Cleiton, né, Cleiton? Isso, como você já falou aí, é um grupo de quase mais de 30 anos. Né? Acho que se a gente calcular, dá mais de 30 anos. Começamos moleque junto, né, com o Karatê. E hoje a gente está aqui para prestigiar esse podcast. Bom, falando um pouquinho sobre a questão dos concursos públicos, né, e o uso de algumas medicações para que as pessoas aí pensam para otimizar o desempenho no estudo, é uma coisa bem polêmica, porque de certa maneira você consegue uma medicação com uma facilidade, tem aí o Câmbio Negro, o pessoal acaba conseguindo a medicação e tudo mais, mas visando somente os benefícios. Óbvio, a gente busca o benefício que a medicação pode proporcionar. Entretanto, a gente tem que conhecer o caminho no qual você vai estar percorrendo, porque vai ter algumas dificuldades por aí. Existem várias drogas hoje no mercado, e seria, acredito, a mais conhecida, a Ritalina, a medicação que é utilizada para o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no qual a pessoa, ela, na verdade, não é diminuição da atenção, nem nada disso. É uma pessoa que tem muita atenção. Só que a atenção dele é dispersa, então ele tem atenção em vários focos e não consegue terminar nada. Então é o transtorno do déficit de atenção em algo. Ele tem muita atenção e não consegue finalizar o seu serviço. A Ritalina traz essa concentração para que ele possa ter esse desempenho naquilo que ele está fazendo exatamente. Aquela pessoa que você fala com ela, ela está dispersa, né? Ela tá cuidando da TV, ela está fazendo tal coisa, ela está escrevendo, mas no final das contas nada sai do jeito que tem que ser.
E a Ritalina acaba trazendo essa concentração para que a pessoa possa finalizar algum serviço. E dentre eles é utilizado muito por estudantes, concurseiros, né? E sem indicações, que a indicação é para o TDAH. Ela melhora a performance de estudo? Sim. Naquele momento em que você está fazendo uso da medicação, ele tem um desempenho muito melhor. O poder de concentração, ela age na área do cérebro chamado pré-frontal, que ela acaba melhorando a parte cognitiva de leitura, memória, atenção e tudo mais. Pico de ação da medicação de aproximadamente 2 horas e o tempo de ação total até 4 horas. Fora disso, a medicação não age mais, então ele tem um tempo para poder agir. O problema da medicação é que quando ela começa a baixar o nível de concentração sanguínea, ela traz também um cansaço muito forte, né? Sonolência. Então o rendimento cai abaixo do esperado. Abaixo do esperado. Quando você está estudando normal, sem nenhum tipo de medicação, você tem um tempo de estudo e tem um tempo, né, de defração que você começa a baixar. Aí vai ficando cansado, sonolento e tudo mais. A Ritalina afunda muito mais. Ela causa arritmia, alguma coisa assim? Em pacientes que já têm algum problema cardíaco, né, como arritmia, tem ali o aumento de ondas, né, tem umas ondas certinhas que você tem que verificar antes de fazer o uso da medicação, ela pode piorar a situação. Então, muitas vezes o paciente não sabe que tem. Por isso que a gente diz que tem que estar sempre passando pelo médico para conseguir a substância. Porque ela pode piorar uma doença cardíaca. Que eu tive um amigo, né, que fez uso e ficou acelerado. Então, justamente, como eu estava falando, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então ele pega aquela criança, aquele adolescente que é hiperativo, não para quieto na mesa e tal, ela deixa ele mais calmo porque ele fica mais concentrado. Nas pessoas que não têm a indicação, ou seja, não sofrem dessa doença, ela pode fazer justamente um rebote contrário. Ele vai ficar mais agitado, ele não consegue ficar quieto e tudo mais. Então tem que ser bem observado pela questão cardíaca. A questão que como ela traz uma bad, né, que o pessoal fala aí, ele entra numa bad muito pior, então ele cai mais, um cansaço, o que ele faz? Ele toma outro comprimido. E aí começa, né, você ficar ali com uma certa dependência daquele comprimido para manter você sempre num patamar maior, para que você não volte. Porque aí o seu normal, quando você está aqui em cima, você volta para o seu normal, já não é um normal mais, né? Já é uma queda para você. E aí causa dependência também. É isso que eu ia acabar de te perguntar aqui, porque essa questão da dependência, né? Você vê que ele acaba levando isso aí para... Isso, é uma dependência mais psicológica, né? É uma dependência mais psicológica do que química. A medicação você pode retirar quando você quiser, mas sabe quando você está num patamar de, vamos falar aí, de treino, né? A questão do pessoal que treina, pratica academia e tudo mais, e está utilizando de alguma substância para manter uma performance física. Então, o cara que ele está crescendo, ele está malhando, ele sente bem com aquilo, né? A força aumenta, a disposição aumenta, e na hora que ele retira, por exemplo, algum esteroide, não vai mais utilizar, toda essa disposição volta para um patamar normal. E o normal para ele já é pequeno. Ele não quer aquilo lá. E ele aceitar que aquele é o normal dele fica difícil. Então é mais parte psicológica, né? Aí ele quer usar mais. A medicação é a mesma coisa. Fora a Ritalina, qual outra substância assim que tem a mesma... Que faz o mesmo comportamento, faz o mesmo né? comportamento. A questão da Ritalina que o pessoal tem usado, assim, não só o pessoal para concurseiro, mas sim os estudantes, né? Curso de medicina mesmo que vocês fizeram. Na área acadêmica, todas, né? A área acadêmica, isso aí é ouro, o pessoal fala. Na área acadêmica total ali, eles utilizam como ouro. Mas tem a Ritalina, pouco tempo, ação curta. Com isso você também consegue diminuir efeitos colaterais. Você vai ter um efeito colateral, que ela dá muita dor de cabeça também. Você tem só 4 horas de ação, então acabou ali, acabou, né? Agora tem a Ritalina LA, a LA de longa duração. Você toma ela de manhã e vai até o período final do dia. Que também traz mais dificuldades, mais transtorno, carregando com ela. Ela melhora a performance o dia todo, mas você também está exposto a muito mais negativos do que a medicação de 4 horas. Saindo da Ritalina, você tem o Concerta. O Concerta é uma outra medicação também utilizada ali para aquelas pessoas que têm muito efeito colateral com o uso da Ritalina. Aí você começa a esbarrar já no preço.
né? Uhum. Então, assim, o preço é fantasticamente diferente de uma caixinha de Ritalina. Então, já é outro problema também. Cleitão, você usou qual, Cleitão, quando foi estudar para concurso? Chegou ele a usar uma Ritalinazinha? A avó dele tinha um cinto de A couro. avó dele tinha sido que Vou pegar a receita agora. pegar a receita agora. Daqui a pouco eu faz a receita. Você tinha um pra- amigo que também já o experimentou, assim, Tem deu alguns arritmia. amigos. Eu É, tive um amigo que experimentou, teve Deram- uma arritmia aí. Não podemos falar o nome. Não podemos aí, citar os tal. nomes, não. Mas você falando isso aí, eu lembrei de um caso, cara. Quando a gente começou com a AKM, uma galera que estudava muito pesado, cara. Você viu que o cara chegava assim, cara. Uhum. E de tanto estudar e a tensão já estava lá daquele jeito. Eu vi o cara tirar sacola de remédio assim para poder controlar, porque já estava numa pegada de estudo Complicado. que teve que começar a fazer uso de remédios para poder O concentrar cara toma um pra ficar e acordado. segurar esse Aí estresse. toma né? outro pra tirar a ansiedade que ele dá. Aí toma outro pra... Vixe, ele vai virando Mas- uma polifarmácia. Mas falar nessa questão aí de ficar acordado, a Ritalina em si, antes de você entrar nesse outro medicamento, a Ritalina em si, para o sono, Corta total. corta total? Aquele momento em que ela tá fazendo efeito, você fica ligado. Né? Aqui a gente diz, a atenção, ela é visual, auditiva, mental, ela é totalmente focada para o que você vai fazer. Olha que interessante, você toma Ritalina e você, vamos dizer, não vai estudar, né? Mas eu estou tomando Ritalina, eu não vou estudar hoje de manhã, mas tem que tomar sempre de manhã. Ela não dá efeito praticamente nenhum, ela não dá um start, um boom, e você de repente vira um Superman do estudo. Não é assim. Agora, se você sentar, manter o seu foco naquilo que você vai fazer, aí a Ritalina faz o efeito. Você sente que você lê muito melhor num tempo menor. Então você lê mais num tempo menor, com memorização. Ela é realmente uma droga que auxilia na questão cognitiva, de pensamento, de memória, porque ela é para isso. Déficit de atenção, memória, foco, lacuna, né? Lacuna é quando eu estou conversando com você e no meio da conversa eu... aquele negócio, dá um branco, no meio da conversa eu tenho uma lacuna. E aí ela ajuda a achar caminhos diferentes dentro do cérebro, do neurônio, e acha a resposta mais rápido. Esse que tá o problema. Você está colocando aditivo. Não é o seu natural. Você não desenvolveu a capacidade com o seu tempo. E a algum momento você vai ter que retirar esse aditivo e você vai sentir os problemas depois com isso. Bacana. Não pode achar também que o estudante vai tomar a Ritalina e pum, passar no concurso, né? Não é a solução pro problema. Exato. Sim, um auxílio para se manter ali no nível de estudo no qual ele vem trabalhando. Né? Porque a Ritalina, como ela melhora a atenção, ela melhora a leitura, mas como pode dizer, as conexões, né, de pensamento, de raciocínio, você consegue muito. Eu acredito que eu que fui um estudante também, estudei muito, os 95% com o professor. Sem o professor é difícil, senão você estudava em casa sem ninguém, todo mundo, né? Dava Ritalina para todo mundo sentava, toma os livros aí, toma as videoaulas aí e vai estudando. Mas se não tiver o professor auxiliando e fazendo com que você faça as conexões certas, né? Por exemplo, tem uma pergunta lá, você estudou tudo sobre a matéria, mas você não consegue interpretar essa pergunta. Você tem a matéria, você tem isso, tem aquilo, mas e aí? Aí entra o professor, sala de aula, o cara que vem, faz a jogadinha, você vai lembrar dele. Com certeza você vai lembrar do seu professor na hora da prova. Tem muita gente que consegue estudar por videoaulas, né? Mas a maioria, né, ela necessita desse contato, né, com o professor. Eu particularmente, eu preciso do presencial para estudar. Eu me disperso muito se eu estiver em casa para estudar. Já tentei, na época que estudava para concurso, estudar em casa, ou no mínimo eu tinha que deslocar para a biblioteca, para algum lugar, para poder focar, porque eu tô aqui, qualquer coisa já me tirava atenção, eu já buscava outra coisa. Exatamente. E eu disperso muito. Mas você é um TDAH, eu sempre foi. Sempre. O pior de tudo, sabe o que é? Que ele fica me analisando depois. Não, mas o TDAH é justamente isso, Kleber. É justamente isso. Ele vai aqui, né? Tem uns vídeos bem legais, bem bacana aí, que a pessoa ela levanta, ela sentou, vou estudar. Aí ela olha assim, pô,
acabou meu café. Ó, ela sentou para estudar. Aí ela levanta, vai lá na pia para pegar o café. Aí ela chegou na pia para pegar o café, ela falou, pô, esse pano tá no chão. Aí ela já largou o café, vai pegar o pano. E aí ela vai o dia inteiro fazendo coisa e você notou que não terminou nada. É bem isso. Isso é um déficit de atenção. Eu tenho uma mania enorme de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, quando eu vejo, eu me sacrifico para poder termino, mas é daquele jeito, mas né? Desgasta. Chega no final do dia, você tá exausto, muito mais do que uma pessoa que não tem essa condição. E agora que a gente começa a observar melhor essas questões, ó, isso aqui é onde eu preciso melhorar, me organizar para poder, né, fazer tudo com a qualidade melhor ainda do que a gente faz, né? Se a gente já faz dessa forma algo bom e bem feito, trabalho, outras coisas, mas poderia ser algo com a mesma qualidade e com menos desgaste, né? Exato. Então é basicamente, mas voltando a falar, ele começa a analisar a gente. É igual você pega, tem amigo, começa a estudar psicologia, não tem? O cara começa a estudar psicologia, de repente você vê que ele já está afastando você. Ele tá afastando aí. O cara a vida inteira do lado desse cara aqui, e ele nunca percebi que ele era psicopata. Que perigo eu passei. Que perigo eu passei a vida inteira. Falar nisso, nós já tivemos experiências assim, né? Já. Os caras aí na cadeira, todo mundo é karateca aqui, entendeu? Campeão brasileiro. Se for falar com os títulos, que acho que foi 5, né, brasileiros, 7 estaduais. Enfim. Aqui todo mundo é sensei, é faixa preta. Aqui o Christian mesmo, ele é, para quem é das artes marciais, vai entender, o senpai, né? O senpai é o aluno mais antigo da academia, depois do professor veio ele. Então ele, inclusive aqui eu mandar um abraço para o nosso sensei Wagner Ribeiro, né? Isso aí. Que é o cara que pôde, né, trazer essa amizade aqui, sempre foi o elo, né, que nos trouxe para isso, né? São muitas histórias. Depois vamos falar um pouco de karatê, o que isso foi importante para a gente, né? Mas é basicamente isso. Só para você não ficar um pouquinho triste com essa questão Fala. do TDAH, TDAH. Toda pessoa com TDAH tem uma inteligência acima da média. Já melhorou. A inteligência é em cima da média, né? A questão é o foco, né? Bate a sopra, né? Bate a sopra. Isso que é amigo, cara. E ele tá aqui mesmo. Mas enfim, fica triste não. Tá bom. Christian, fala um pouquinho sobre o processo viciante desses medicamentos, né? O estudante está ali, toma essa medicação para auxiliar nos estudos e depois aprovação. Isso. Um adendo também, ele ia citar um outro medicamento também, né? Aproveitar, porque a gente só falou de Ritalina, né? Tá muito curioso. Eu quero conhecer, né? Tô muito curioso aí, ó. Saber. Eu tenho um amigo. Que fez uma pergunta. Deixa a receita aí depois. Mas, enfim, realmente, Cleiton, ela causa o processo viciante porque ela não mantém, ela não sustenta a questão o aprendizado, sim, né? Você aprendeu e tudo mais, mas ela não sustenta essa velocidade de atenção, ela não sustenta a velocidade do raciocínio, da leitura, enquanto ela está dentro do parâmetro normal como posso dizer, que o remédio está agindo, aí sim, a pessoa tem realmente toda a situação. Mas como ela não leva e não deve levar essa medicação para o resto da vida, ou seja, ela teve um objetivo, concluiu o objetivo, depois disso, a pessoa sente num patamar, como eu disse, menor, mais baixo, que ela está sempre num pico mais alto, e aí quando ela volta para um patamar normal, ela psicologicamente acredita que aquele patamar está ruim, porque ela não tem mais o desempenho, ela não tem mais aquela velocidade de raciocínio, entendeu? Então, a medicação faz com que ela deseje voltar para aquele lugar onde ela se sentia melhor. Ela estava melhor que outras pessoas. É isso que a pessoa quer. Eu vou fazer um paralelo com o uso de drogas não, vou dizer, proibidas, né? Vamos falar assim. Então, a pessoa que utiliza, por exemplo, a cocaína, ela de uso recreativo. Tem a cocaína de uso recreativo, naquela que você usa, vai para balada, dá aquela cheirada, fica legal, dança, tal, tá ativo, tá conversando e tudo mais, bebe, e no outro dia ela tá indo trabalhar, normal, né? Então tem a pessoa que faz o uso recreativo, são drogas de uso recreativo, até que ela passa a ser drogas de uso
viciantes. Elas são viciantes, mas a pessoa já está com vício, ela não usa bem se é para se divertir, se não é, e ela entrou no vício pesado. Quando você fala de uso recreativo, você está falando dessa aqui, só para entender, dessa questão que a pessoa usa só para isso, né? Mas ela não é a questão que ela seja lícita, né? Não, de nenhuma Porque forma, é bom deixar bem claro isso, que da forma... De Às vezes o cara fala recreativo, então quer dizer que isso aí já tem uma licitude para isso. Então, tem algumas drogas, na psiquiatria, e na medicina, a gente tem alguns nomes para determinadas situações. Por exemplo, aquilo que não anda comum e normal ao que é o conjunto de informações de uma população, a gente chama de transtorno. É um nome estranho, né? Se você, por exemplo, tem um amigo, né? Não é o seu caso, que está deprimido, ansioso, ele tem um transtorno de humor. O humor dele está deprimido. Um nome estranho, feio, mas esse é o nome da psiquiatria. Existe o uso de algumas drogas, né? E que o paciente não é necessariamente viciado na droga. Ele usa para manter uma maneira melhor e tudo mais. É chamado de uso recreativo, tá? E até uma discussão nos grupos de medicina e tudo mais, e que diz o seguinte: o paciente que faz uso de uma medicação, né? O cara é gerente de uma loja, eu tô aqui montando na minha cabeça. Então, o cara é gerente de uma loja, tal, ele bate as metas, ele faz e tudo mais, e quinta-feira ele vai para balada, ele bebe, né? É um tipo de droga. E aí ele usa esse tipo de droga aí. E na sexta-feira, segunda-feira, ele tá lá, 7 horas da manhã, o primeiro a chegar e cumpre a meta dele e tal, não sei o quê. Esse paciente deve ser tratado ou não? Então tem essa discussão, né? Ele é um viciado? Sim, não, por quê, como? Qual é o momento em que eu defino se ele é viciado ou não? Então tem várias coisas ali. Mas o ponto aqui é que ela te joga para cima, ela te faz ficar num bem-estar, onde você se sente muito bem naquele lugar onde ela te joga. E, de repente, na falta, né, quando ela começa a diminuir a química, ela volta você para um patamar normal e que hoje não é mais aceitável para você mesmo. Você se sente triste naquela situação. Você não desempenha, você não é mais alegre, você não é mais feliz, você não fala mais, você não consegue estudar melhor. Aí o que você faz? Você usa um pouquinho, não, vou usar só uma vez na semana, não, agora eu vou usar 3 vezes na semana. E realmente, para a questão psicológica, ela acaba sendo viciante e a pessoa fica dependente da medicação. Porque ela não vai ter mais aquela performance que ela tem sem o uso da medicação. Então, consegui, passei no concurso, pois é. E vai acabar, desculpa falar, né? Vai acabar fazendo merda, porque não dá conta do volume do serviço. Porque uma prova é feita, né? Você faz uma prova, antes era assim. Os alunos de medicina têm essa prova, os alunos de direito têm essa prova, entendeu? O aluno de geografia, de história, vai ter a prova. Então, o peso é diferente. Antes eram até assim, agora só somos pontos. Por quê? Porque entende-se que o aluno de direito, o aluno de medicina, o aluno que tem um curso longo e extenso, ele tem uma capacidade para poder realizar uma prova mais longa e mais extensa. Né? Hoje você agora compara isso com o número de inscrições, né? Um concurso, por exemplo, que tem uma inscrição muito alta, você acaba tendo uma competitividade na prova maior. Então, entende-se que o aluno que passa nessa prova, ele tem uma competência para desempenhar um trabalho lá na frente muito melhor. Então, se ele utiliza dessas medicações para passar numa prova e lá na frente ele fala que ele vai parar, ele não dá conta de tocar o serviço. E aí que entra as questões de dependência, vício e tudo mais. E dependendo da função pública, né, que ele está exercendo ali, da complexidade, da pressão que tem, né, às vezes a fuga vai ser o quê? O uso contínuo desses medicamentos, né? Então. Tipo, exemplo, hoje, Cleito, você está como... Qual que é a função que você está desempenhando hoje dentro do Detran? Coordenador de atendimento. Coordenador de atendimento. Com certeza, ali deve ter uma pressão sempre, né? A questão da população mesmo. Sim. Somente esse período que foi aí de pandemia, né? O pessoal querendo... E hoje então, você podia falar um pouco dessa experiência aí. Hoje a gente tem dentro do serviço público um índice muito alto de servidores em um estágio de licença médica, né? Problemas psiquiátricos, né? Então, acontece muito uma pressão gigante
principalmente aqueles servidores que trabalham diretamente com atendimento ao público, né? Servidores que trabalham na parte de fiscalização também, não só do Detran, falando de uma maneira geral, o servidor público. Tratando do Detran pós-pandemia ou pós-pico de pandemia, nós tivemos uma mudança no hábito, né? Trazendo serviços digitais com mais eficiência, tirando a população propriamente dita dos processos físicos, né? Hoje você consegue fazer vários serviços utilizando apenas um aplicativo, desde a parte de habilitação, na parte de veículos, uma transferência, uma renovação, sem precisar estar presente fisicamente no órgão. São procedimentos que foram atualizados e foram revistos devido à pandemia. E hoje estão sendo aprimorados, né? Então, acho que é uma realidade que não tem mais volta. A gente continua ampliando esses serviços e cada dia mais o cidadão tem a oportunidade de realizar o serviço sem sair de casa. Serviços digitais, com certificação digital, né? A documentação em si hoje, ela é toda digital. Mas o servidor em si, ele ainda... Ele acabou, de certa maneira, eu acredito, sendo beneficiado também, né? Diminui o volume de atendimento que ele tinha, porque o cara consegue fazer via digital, né? Então, acho que acabou auxiliando os dois, tanto a população quanto... Focar no outro, né? Na outra forma do serviço, mas Exato. Ele ainda é essencial para o sistema. Com certeza. Eu acho assim, diminuiu o volume de trabalho, melhora a qualidade desse funcionário público no que ele está desempenhando. A gente tinha lá aquela ideia, né, que ele tem que ser multifuncional, ele tem que fazer isso, fazer aquilo, e acumulou tanto serviço que isso não era um pouco mesmo, né, Cleiton? Transtornos depressivos, ansiosos, o próprio burnout adquirido no trabalho, que é a estafa mental pelo trabalho, e veio dessa onda, depois da industrialização, de que o cara não tinha que fazer só apertar o mesmo parafuso, né? Ele tinha que saber fazer muitas coisas. E agora, com a pandemia, acabou ajudando a desenvolver essas tecnologias que aliviam um pouco, né, a questão do trabalhador. E ele acaba desempenhando melhor o seu serviço. Isso. Sim, e a importância, o servidor público ainda é essencial, né? Houve sim uma mudança de hábito. Os serviços, eles foram modificados, né? Mas o servidor ainda tem que fazer todas as autorizações, todas as auditorias nesses processos, né? Tanto que hoje a gente tem um estudo, né? Até pela eficiência do serviço público do home office. Hoje o home office é um instituto que foi implantado principalmente dentro da pandemia, que trouxe uma efetividade no serviço, uma melhora de produção e uma economicidade fora de tamanho, né? O servidor produz melhor em casa, com uma eficiência maior e trazendo uma economia para o Estado. A gente não tem deslocamento, não tem gastos com energia, enfim, toda a parte logística ela fica em casa. Isso aí a gente percebe, mas uma coisa é certa com a questão, já que nós citamos aqui em pandemia, né? Que ocorreu é que muitos, isso a gente fala em todos os órgãos, né? Você vê que teve muita gente que, né, infelizmente, não conseguiu passar essa onda aí da pandemia, né? Isso aí, né, foi criando algumas vagas, aí vem as aposentadorias, né? E o serviço público em si, ele sempre vai precisar, né, ser renovado, né? E o que nós percebemos é o seguinte, que hoje em dia, quem está querendo, desejando aí um cargo público, né, ele tem que estar melhor preparado, porque as provas cada vez mais elas estão sendo melhor elaboradas, né, e o grau de dificuldade, né, mais elevado, e a concorrência é altíssima. Por quê? Porque, querendo ou não, ainda é uma
excelente opção. Um atrativo, né? Dentro da realidade hoje que nós vivemos, o serviço público, ele tem os seus atrativos, né? Que é a segurança, a estabilidade, né? Por mais que ela não seja exclusiva, o cidadão, de uma forma geral, a população, vê esses atrativos, né? Um plano de carreira. Então, hoje o concurso público, ele é visado como era visado antigamente as carreiras, quando a gente ia prestar o vestibular, né? Tinha as carreiras mais concorridas. O importante é que quem pretende prestar o concurso público tem que ter de maneira definida aquela carreira que ele quer seguir, né? Ter foco e objetivo. Então, sempre estar preparado para a base, se é na área econômica, se é na área contábil, se é na área jurídica. Então, ele vai ter base e depois, quando lançar o edital, ele focar nas matérias específicas. Mas ainda é um atrativo muito grande. E hoje o que a gente percebe é que nós temos verdadeiros profissionais do concurso público. Aquele estudante que estuda e passa em tudo quanto é concurso, né? Fazer uma fala aqui do nosso professor Fernando Dávoli, que foi nosso primeiro podcast, que é o seguinte, né? Você tem que ir fazendo concurso. Você fazer o seu bolsa concurso, né? Seu bolsa concurso. Vai passando em vários ali, engata um ali que você vai conseguir se manter e estudar para outros. Exemplo aí do Banco do Brasil, foi um exemplo que ele citou. Você vai trabalhar 6 horas por dia, um salário aí em torno de R$3.000, fora os benefícios que praticamente quase dobra, né? E você vai ter o quê? Né? Vai conseguir se manter e vai ter tempo para poder estudar para outros concursos, né? Exemplo disso aí, nós temos, tinha um colega nosso que começou estudando conosco na época no Aprovando, o Rodrigo. Ele quando começou a estudar, ele foi passando em tudo quanto é concurso. Tudo quanto é concurso. Ele fez vários concursos e aí foi só escolhendo, fazendo uma escadinha. Primeiro passou ali no IFAM, inclusive foi o primeiro colocado, né? E estudando conosco ali. Antes, quando a gente começou, era só reforço de algumas matérias, né? Isso apoiou bastante. Passou no IFAM e passou em Santa Catarina para a Polícia Civil, passou para a Polícia Civil em Mato Grosso do Sul e passou no TRF4. E ele foi fazendo escadinha, chamou um, continuou estudando até passar no outro, até onde ele chegar, onde ele está agora, o que ele queria, que foi no TRF4, né? Pegou, estava no IFAM aqui, aí chamou para a Polícia Civil de Santa Catarina, estava lá em Floripa. Aí não ficou 3 meses na Polícia Civil, chamou no TRF4, ele falou, vou para cá, vou ganhar mais, trabalhar menos e tá lá. E um cara crânio, e com certeza aí eu acredito que ele deva estar estudando para outros cargos, né, maiores, porque ele pegou o jeito de fazer e de estudar. Então, assim, é importante isso, né? Bastante, né? Ele acaba fazendo um leque de opções, aí ele pode tirar o que é melhor para ele. Eu mesmo, eu passei em 5. Né? Hoje eu estou lá como fiscal do Conselho de Educação Física, fiscalizo o estado inteiro de Mato Grosso. E, assim, tem um outro concurso que eu passei, se ele me chamar, eu vou trocar. Pela carreira, por me identificar mais ainda com a função, entendeu? E também porque ele vai me proporcionar, né, tempo para outras coisas. Exato. Né? Vai me proporcionar tempo para outras coisas, até para poder mergulhar ainda mais dentro do nosso projeto, que é a AKM, né? Então, assim, exemplo mesmo de cargos que concursos que as pessoas vislumbram lá, né? Você vê agora, Cefaz, que é a melhor motivação que essa. Hoje mesmo nós vimos aqui uma informação que foi mudado um projeto aí de lei que o salário da Cefaz vai subir, vai para mais de 30K.
Boa motivação, né? Que motivação é mais de 30 mil, mais verba indenizatória, o cara tá chegando quase 40 mil, cara. Vou fazer esse concurso, então. Entendeu? Dá para ele, mas mas é disputadíssimo. O Brasil inteiro tá de olho nesse concurso. Então, assim, inclusive nós teremos um super curso para esse concurso da Cefaz. Então, você que está aí, né, nos assistindo, aproveite, se inscreva no canal, dá seu like aí, né, ativa o sininho para os próximos podcasts. Nós iremos estar falando sobre concurso público, né? E nós estamos aí para poder te ajudar, né, nessa preparação, colocando as experiências, né, dos nossos convidados, sempre referente a isso. Aproveitar e falar também concurso do Tribunal de Justiça também, que vai vir com muitas vagas aí também. Então, são concursos. Oportunidades não faltarão, sim, né, para esse ano aí. Importante também, quando você fala na qualidade do serviço público e a pessoa ter o foco naquilo que quer fazer e a identificação com a função. Sim. Por quê? Muitos passam no concursos até de bastante visibilidade, e acabam não produzindo de forma eficaz dentro da função. Então, essa identificação com a função ela é muito importante. Sim. A gente acaba vendo servidores que foram muito bem aprovados no concurso público, mas posteriormente acaba não desenvolvendo ali a função ou não tendo aquela eficiência almejada dentro da função. Então, a identificação com o serviço, com a função dentro do serviço público, ela é muito importante, né? Então, o foco, a identificação com aquilo que quer fazer, ela é muito importante. Não só os valores de salário, né? Porque senão o candidato acaba escolhendo um concurso e ele vai lá e passa. Mas e a qualidade e desempenho dele dentro da carreira, ela também é importante até mesmo para eficiência do Estado. Eu vou além. Eu acho que a pessoa que ela presta um concurso público, ele tem que ter a certeza que, além de ir lá para receber o seu salário, que ele tem que prestar um serviço de qualidade para a população. Exatamente. Se ele vai ali e se propôs a fazer um concurso público e trabalhar no serviço público, ele tem que ir lá e fazer a função dele. Como dizia o saudoso Vircilei Fonseca, né? Você serve ao público, é um servidor público. Nosso grande amigo Vircilei, que a pandemia levou, né? Mas... Ele sempre falava isso nas palestras, né? Que nós somos, na época, como eu estava como secretário, e ele ali junto também, ele era adjunto. Ele dizia isso, que o servidor público tem que ter a primeira coisa na cabeça, que ele serve ao público. Então tem que gostar daquilo que está fazendo, né? Eles têm que entender o que é o trabalho realmente. E fazer bem feito, né? Sim. Eu lembro que quando eu entrei, eu não sou servidor público, eu sou empregado público, é uma outra categoria ali, né? Sim. Entendeu? Porque, querendo ou não, o empregado público ele é regido pela CLT, né? Então, assim, essa é a diferença. Claro que nós temos as mesmas regras ali para ser dispensado, né? Assim, toma igual é aí na iniciativa privada, né? Resolvi, tô como empregado público. Eu lembro quando eu cheguei, eu tinha acabado de sair do Sistema S, né? Que é uma pegada ferrada, entendeu? Ali a gente se preparava, era meta, era tudo. Quando eu entrei, eu cheguei num ritmo forte. Eu olhava e aí, vambora, galera. Né? E até você se adequar ali e tentar fazer as pessoas se adequar ao seu ritmo também, né? Por uma questão, porque eu era cobrado muito com essa questão da produtividade. Até hoje, né, a gente tem isso ainda, né, no nosso perfil, no local de trabalho, mas você sente que há uma diferença da iniciativa privada, né, em alguns órgãos, para alguns órgãos, né, que realmente às vezes é isso aí que a gente está falando. Falta as pessoas, não é o todo, não quero deixar bem claro isso, né, mas você vê que ainda tem alguns colegas, às vezes, que chegam tá lá por estar, né? Sim. Mas a grande maioria, com certeza, vai e presta o seu serviço com qualidade à população dentro das possibilidades, né?
Isso aí. Isso aí. Mas foi bom você tocar no Virsilei. Virsilei era uma pessoa fantástica, né? Também, nosso colega do Karatê. Aí foi para Sinop porque passou no concurso público lá, né? Foi para ele. Qual que era a função mesmo que ele desenvolvia lá? Águas de Sinop, ele era engenheiro sanitário. Ele trabalhava nas águas de Sinop. Assim, especificamente, eu não sei dizer o que é que ele desempenhava, mas eu lembro que da empresa e o concurso dele. Que eu lembro na Virsilei aqui, né? O Karatê andar no Fusquinha dele. Fusca. Né? Dirigi muito aquele Fusca. Dirigi muito Fusca. Era muito bom, né? E é uma questão interessante, você falou aí do Karatê, é a questão que, assim, todo mundo fala, parece um clichê, mas você nota a diferença na pessoa que se presta a fazer um concurso, a questão do exercício físico. Sim. Né? Então, precisa realizar isso. A gente fala exercício físico, a primeira coisa que vem na cabeça é a academia. Eu vou ter que entrar na academia e tal, mas eu falo exercício físico, sempre quando eu falo isso, é movimentação. Sim. Então a pessoa precisa se movimentar. Caminhar, correr, andar de bicicleta, não importa, ela tem que se mover. E fazer isso com certa frequência. Isso também aumenta a performance na questão do estudo. A atividade física em si, né, falando agora como profissional de educação física, ela é essencial, né, para o nosso dia a dia. Principalmente quem está estudando, ele não pode... Primeiro ele tem que otimizar o tempo dele, ele tem que saber se organizar, né, para o estudo. Mas ele também precisa dessa questão da atividade física para poder melhorar seu nível de concentração, né, para poder tirar esse estresse ali, porque querendo ou não, o cara que está estudando, não sei da realidade da família, tipo eu quando eu comecei a estudar, eu falei com a minha esposa, com meu filho, tinha acabado de sair do Sistema S, eu falei, esse ano aqui eu vou pegar para estudar. E eu tive todo esse apoio da família, minha esposa, a Kedma, o João Vitor, e seguramos ali, né, esse ano. Aí que voltei a trabalhar, chamou nesse concurso, senão eu estaria estudando para outras coisas, que nosso foco sempre foi para carreiras policiais, né? E acabei virando fiscal, mas isso é importante. A atividade física, enfim, ela é essencial, porque libera, né? Acho que o Christian, como médico, as endorfinas, né? Pode falar. Então, o exercício físico traz aí, aumenta a performance para o estudo e para outras funções, mas principalmente, como eu digo de novo, a parte cognitiva, pensamento e raciocínio. Assim como alimentação e hidratação. Parece bobagem, clichê, todo mundo fala isso e tal, mas começa a fazer. Começa a fazer com frequência, de uma maneira adequada e associada a um ritmo de estudo organizado, como você falou, começa a dar resultado. É só começar a fazer. Se parece clichê e todo mundo fala, então alguma coisa daí é real. Né? Tem que começar a fazer realmente com que aconteça. Seu corpo, né? Seu corpo vai estar bem. Se você não come bem, não pensa, não raciocina, não está hidratado, também não vai. Dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar. Não dorme bem. Se não dorme bem, não tem memória, não grava. Tem que fazer. Não tem para onde correr. Consumo... Ai, Jesus, vou fazer consumo de álcool. Eu não passei nos melhores concursos por conta da Heineken. Não foi nem a Ritalina. Não foi nem a Ritalina. Não, eu confesso, eu experimentei uma vez Ritalina. Fala, pô, esse negócio aceleradão. Eu falei, não vai dar, não. Que foi essa vez, hein? Ave Maria, faz hora. E aquela outra que eu te dei? Mas foi com receita, tá? Foi com receita. Receita de um amigo meu. Eu tenho um amigo que eu tenho um amigo do amigo. Então, basicamente isso, né? Mas Meu Deus do céu. Então, né? Mas assim, falando novamente sobre o exercício, né? Isso foi uma das condições que talvez deram sucesso no que a gente pretendia. No meu caso, né? Passar para medicina. No caso do Cleiton, que foi para o Detran. No seu caso, que passou aí em alguns concursos, você também, nós, de maneira geral, mantínhamos a questão do exercício físico. E se você associar isso a horas de estudo bem organizado, dá resultado. E tem um detalhe, né, Cleiton? Que além da questão do exercício físico, aí nós tínhamos a questão que nós éramos atletas de uma modalidade de luta, ou seja, nós éramos atletas de karatê.
Tava muito estressado, né? Ia dar umas... Tava estressado, tava alguma coisa, a gente ia lá pro dojo, botava o kimono, né? E apanhava um pouco. Apanhava um pouco, batia um pouco, né? Falar nisso aqui também lembrar, para quem não sabe, nós somos colegas há muitos anos, e um dos nossos colegas que não pôde estar aqui, porque também tem o seu curso, tá lá, né? Professor Kleber Pinho, o famoso sensei Kleber Pinho, né? Não pôde estar presente porque está com aula lá. Na verdade, só da liberdade. A gente batia no baixinho, mentira. De apresentar aqui, mas né, o nosso grupo do G7, o grupo dos 7, são os 7 amigos que ficaram aí. Essa daqui, né? Quem tá me olhando? Aquela lá. Que ficaram aí durante todo esse tempo de karatê, de juventude e tudo mais. 30 anos, né? Praticamente. E aí tem uma aí. Kleber Negão, né? Já recebeu alguns, como Jedi e tudo mais. Aí, ultimamente tá como Morfeu. Pois é. A primeira que eu ganhei história do Morfeu aí, tá sabendo a história do Morfeu? Você não conhece? Ele vai contar a história do Morfeu. Putz. Rogério, nosso grande amigo Rogério judeu, né? Morcegão, morcego, judeu, enfim, buraco. Barbosa. E que mais? O cara da CDL, né? Ranger, Capitão América. Ranger. Adriano, calça em cima. Não, calça em cima. Ele calça em cima. Carinhoso, pô, carinhoso. Calça em cima, pô, tal. Grande Adriano. O Adriano que tá na Secretaria de Esportes hoje, né? Desenvolvendo um trabalho lá. Nossa. Maravilhoso. O Rogério tá como TI, né? Rogério TI da CDL, né? Muitos anos. O Rogério é patrimônio histórico. Patrimônio histórico da CDL. É da época que a CDL era na rua Antônio Maria, ali, né? Na rua da Chotocana. O Rogério é sócio lá, tem 90% dele. E faz uns trabalhos com fotografia aí, né? Um hobby dele, né, cara? Ele tá fazendo fotografia. Bacana, eu vi as fotos dele. Ele tá, nossa. O Adriano tá na Secretaria de Esporte ali. Estado. O Ranger. O Ranger, cara. O Ranger trabalha com o pai dele numa associação aí para os militares. Trabalha também junto com a esposa em alguns laboratórios. A esposa dele, Luana, né? Uhum. Professor Kleber Pinho. Professor Kleber Pinho. Eu tenho a liberdade de dizer aqui, é o Bruxa Queca. Tem um aluno que não sabe aí, já pega esse... Aliás, Klebinho mesmo sempre foi o motivador aqui nosso para essa questão do concurso público, né? Quando eu resolvi foi porque ele me chamou, vem estudar. Isso aí. Ele era coordenador lá do Aprovando na época, né? Cara, a gente aí ele já vinha insistindo muito tempo que você não estuda. Eu tava bem no sistema se eu tô bem, não preciso. Até que chegou a minha vez de entrar no facão eu falei, eu vou estudar. Um dia chega. Aí é a questão do concurso. E não tem coisa melhor. Às vezes você começa até ganhando menos do que você ganhava na iniciativa privada. Sim. Mas a tranquilidade, né? Você saber que estabilidade, se você trabalhar direito, né? Porque ninguém é de eterno dentro, porque se fizer merda, vai pra fora, né? Vai para fora. Mas muitas vezes não é por questões políticas, né? Não é por nada disso aí. Você pode estar ali e tem essa segurança de estar trabalhando, né? E iniciativa privada, por mais que você trabalhe bem, às vezes 1 hora é necessário, né? E aí acaba acontecendo isso. Mercado, né? Mas o Klebinho, eu não lembro se você, porque o Kleber, no início, vocês trabalharam juntos, né? Num outro projeto, antes de você ser servidor. A gente começou fazendo cursinho junto. A gente estava na casa do Cleiton ali. Isso. Eu, Cleiton e... tabela periódica. Né? O Kleber, logo depois da faculdade de Direito, né? Trabalhou. Estudar, vocês não me chamavam. Trabalhou lá no meu. Bater nos outros na rua. Caraca. Trabalhou no. Cumpre essa função, né? No processo aí. Kleber trabalhou no meu escritório. Na época que ele tocava advocacia, né? E depois ele passou para a parte acadêmica aí, que ele vem desenvolvendo há muitos anos aí. Referência já aqui ele é referência. Aqui na cidade, né? E aí, na parte da OAB, nos cursos de mentoria, né? É isso. Tem um trabalho já consolidado aí. Hoje, quem quer passar aí para a OAB, o professor Kleber Pinho é a referência, é a indicação, entendeu? É o cara. É o cara. Mentorias também para concurso. A pessoa fala, pô, mas você, esse dia atrás, o primeiro
podcast que nós fizemos, eu falei da questão do Kleber, veio uma pessoa e falou, pô, mas você está falando da concorrência dentro do seu... Eu falei, cara, primeiro, é uma verdade, o cara é muito bom, né, no que faz. E É um reconhecimento, ele, né? cara? com certeza. Pô, A gente chegou aqui porque ele também teve a contribuição dele e é meu amigo, além de meu amigo, é meu irmão. Então, assim, a gente não precisa, né? Isso aí. A gente tem que ser justo. E realmente o professor Kleber Pinho é referência. OAB, então. Isso assim, com o não cara. é porque a gente trabalha em É. situações contrárias que nós somos tão diferentes, né? Uhum. Aquela amizade é uma coisa, o trabalho tá lá outra. E você tem que exaltar, sim, as qualidades dos outros. Né? O importante também, Kleber, Christian, é sempre dizer que o karatê dentro da nossa vida, ele nos ajudou até nas áreas as quais a gente procurou, né? Sim. Então, a filosofia do karatê, a disciplina, eu digo sempre isso para quem trabalha comigo, para os meus amigos, sempre nos guiou, né? Dentro dos parâmetros os quais nós aprendemos desde pequeno, né? Acho que Sim. começamos lá na infância. Eu digo sempre que eu tenho amigos aí há 30 anos. A gente lembra de você na infância, chegando de lancheirinha. Porque a gente é mais velho, nós somos mais velhos. A gente lembra dele chegando, né, Kombi, né? da Kombi, da Abelha Escola Rainha. Abelha Rainha. Aí, ó, saudosa Abelha Rainha, quem é do Saudosa CPA vai Abelha, conhecer. quem é do CPA. E o pior de tudo que eu lembro que ele descia, você lembra, com a lancheirinha e a gente tava E, ó, na frente aí, com ó. vergonha, que a mãe dele e com o cabelinho Guilherme Tell, assim, e obra da academia. Outra situação também, que É nós bom somos que- somos todos quantos do anos? reduto do CPA, né? É Todos. tudo Tá quantos anos CPA. naquela época? 9, 8? Ah, 8 anos. 8 Cara, anos. Tá vendo? Quem é do CPA sabe, a gente saía, terminava o treino ali, ia comer cachorro quente lá no Batata. Todo mundo sabe ali, Arnaldo Drinks. Arnaldo Drinks. Como é que é o nome do Ponto outro? de Você gostava? encontro. Yes Banana? Yes Banana. Nós somos dessa época aí. Não dá pra falar de Yes Banana, não. Que nós... Algumas histórias aqui a gente vai ter que deixar. deixar Quando o fora. grupo tiver todo mundo pronto aí. Mas, cara, isso falando de Kleber, tudo que a gente se conhece há mais de 30 anos, eu lembro quando... Primeiro, Karatê foi muito importante pra mim na minha vida, né? Foi um divisor de águas, né? Falo que chegou no momento certo e que me levou para um lado muito bom, né? Para mim foi muito importante. Mas eu lembro que o Kleber, como que é a história? O Kleber eu já conhecia antes do Karatê porque ele tinha um primo que morava na rua da minha casa. E ele morava num setor à frente. Então a gente pegava o ônibus, naquela época o ônibus do CPA era de graça. Lá no CPA, o pessoal que não conhece tem isso, né? O É. CPA, o setor, o versículo. Tem toda essa diferença. Tinha né? tudo isso. Então, assim. E às vezes eu topava com ele no ônibus, né? E eu já começava, e aí? Ei, Cleber, passou um susto comigo. Cara. E outra situação também, Kleber, que é importante a gente lembrar, é que todos nós fomos professores de karatê, né? Antes das áreas que nós seguimos hoje, todos começaram dando aula de karatê, formamos, todos somos faixa pretas. Sim. E eu comecei com o Kleber, inclusive, dando aula junto lá no Sensei SESC Kleber. Senat, Senat. Colégio Opção, Sensei. SESC Senat, né? Tinha 15 anos de idade. E, Faz tempo, hein, né, Cleber? Época boa. e cara. todos nós nascemos ali no CPA, tirando o Christian, que veio do Você era burguês. Eu fui adotado. Morava lá do no Tropical, né? Jardim Tropical. Eu fui adotado. O pessoal me adotou lá e tal, né? É, rapaz. O ruim era visitar ele na casa dele, né? Isso também é uma outra história pra contar. Essa merda de pegar 2 ônibus. Nossa, que luta. Você vê que a Mas amizade- virar e mexer a gente se amizade unia, vale a né? pena. Mas é assim, enfim, o que eu quero dizer? Aquela máxima lá que você é a média, né, das pessoas que te rodeiam, né? Ou seja, hoje essa convivência, essa amizade é que nos proporcionou, né? Tá aqui, Sim. chegar onde a gente chegou, somos amigos esse tempo todo.
Karatê ali, a academia passou, temos ainda um vínculo ali com o Karatê, sempre estamos juntos, porque querendo ou não, faz parte, né, da nossa vida, mas a amizade, ela ficou. E a arte marcial, todos os critérios que você aprende ali dentro, né, da questão da... Como que eu posso colocar? Ou seja, a questão da formação da pessoa, né, do caráter da pessoa, né? A essência do Karatê traz, né, essa situação de persistência, né, de companheirismo, né, ser verdadeiro e tudo mais. Mas, como você falou no início, acho que teve uma peça também muito importante que trouxe essas informações do Karatê e soube muito bem passar pra gente, que é o Sensei Wagner. Sim. Né? Foi uma figura muito importante, não só na formação individual de cada aluno. A gente falou aqui no grupo de 7, mas dentro do universo dele, de que não consigo nem imaginar. Mensurar ali, né? Passa 1000 alunos, se você for contabilizar a história do Sensei Wagner. Então, assim, ele soube passar e divulgar essa ideia do Karatê, de união, de determinação, de você pegar uma coisa e fazer bem feito, né? Grupo. Criou um vínculo, né? E ele foi uma figura importante, a figura paterna, porque a gente passava muito tempo na academia, a gente não estava nem tanto treinando, mas a gente se encontrava na academia, ia conversar na academia, né? Era o nosso local de encontro, vamos dizer assim. E na nossa questão, que o pai trabalhava o dia inteiro, né? No meu caso, meu pai não morava na mesma cidade, né? Permita dizer, Cleiton, seu pai que faleceu, né? Você perdeu quando você era criança e tudo mais. Então, foi uma figura de professor, né? De uma pessoa que passou esses princípios e também a figura paterna muito importante. Então, teve a pessoa que pegou tudo isso e soube desenvolver nesse grupo. Aí entra a ideia do professor. Sim. É importante ter o professor, é importante você ir à aula. Você falou sobre a aula online. Hoje em dia funciona também na medicina os modelos PBL, em que o aluno estuda em casa, ele fica mais tempo em casa, mas ele tem os dias certos para ele poder ir à aula e lá dentro ele vai receber uma aula rápida, uma explicação rápida, que é aquele time que ele não está encaixando dentro do estudo. Então, a importância do professor, mesmo a que a distância você fique, em algum momento você tem que buscar essa informação frente a frente. É importante, então, quem for estudar para o concurso e tudo mais, ter aulas online, mas em um momento ou outro ele precisa ter essa aula presencial. Lembrando também que o Wagner hoje é referência no CrossFit, né? Aqui em Cuiabá. Ele sempre teve voltado para essa questão da atividade física, né? Além do Karatê, as pessoas que ele formou, nessa parte do CrossFit também, ele é essa referência. E sempre visionário, né? Pensando... Wagner Ribeiro. Sempre à frente. Ribeiro. Ele não é parente do Enio Ribeiro? Enio Ribeiro? Cara, eu acho que sim. Wagner. Tá se virando lá. Wagner Ribeiro. Não, mas Wagner foi, sinceramente, essa figura de paterna mesmo para todo mundo. Principalmente para mim na época, né? Ele foi uma referência muito grande. E depois as outras experiências aí, fomos seleção mato-grossense, né? Podemos falar lá também, o professor José Humberto, do da Academia Shotokan, teve seu papel também, que também era o sensei do Wagner, né? Tem toda a hierarquia. Foi o nosso técnico aqui, porque todo mundo foi da seleção, foi nosso técnico por vários anos aí. Sim. Né? Pro Karatê, tivemos muitas experiências com o sensei Humberto ali, né? O sensei Humberto veio como um modelador, né? Ele deu aquele acabamento final que talvez faltasse na visão dele. Mas a essência, a forma de competir, de lutar, a garra, né? A garra do Sensei Wagner, isso demonstrava em todos os seus alunos. Você sabia que aquele aluno é aluno do Wagner. Batia o olho, sabia que era aluno do Wagner. Ele conseguia passar essa personalidade pra gente. Com certeza. O problema era a hora que a gente chegava, né? Eu até agora eu escuto assim, aquela vozinha lá na hora que... marginal! Esse cara... Você lembra dele? Jota. É o Jota. É Jota lá da Assembleia. Jota da Assembleia. Ronaldo. Até hoje. Marginal 1, marginal... Querendo ou não. O marginal porque a gente era meio
malvadinho, né, na hora que ia lutar ali, né? Mas a gente sempre lutou dentro da regra, né? Quase. Né? Nem sempre. Rapaz. Enfim. Mas são muitas histórias, né? A gente trabalha com o que tem, né? O que tem. São muitas viagens, né? A gente conheceu praticamente o Brasil todo aí viajando junto. Vários atletas de ponta. E assim, então, né? Todas essas questões voltam e remetem sempre àquela questão de foco, determinação, de ir lá fazer e ter você precisa ter essa certeza. Sim. Mas eu não estudei muito. Cara, chega lá, eu vou passar. Vou fazer essa prova aqui, né? Você tem que chegar com aquele intuito de vencer e internalizar isso dentro de você, sabendo, eu vou conseguir, porque é muito positivo. Muito, 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 muito. Tem eu não sei se ainda tem, um cursinho que era de Goiânia, era WR. Inclusive, né, o pessoal fala, Wagner Ribeiro e tal. Não, era num cara lá. E assim, eles injetavam tanto na cabeça do cara, que eles chegavam nos concursos, nas provas do vestibular, já passei, tô tranquilo, já passei. Porque assim, você é bom, você vai passar, lógico, tinha toda a metodologia de estudo, era muito pesado estudar lá dentro. Dia, noite, exercícios e tal, mas sempre dizendo, você é bom, você vai. E o cara tem que ter essa certeza. Não é que ele não passa, mas ele tem que chegar lá firme. Você tem que ser competitivo. Mas a primeira competição que você tem é com você mesmo. Se você não se prontificar a fazer e se dedicar o suficiente para isso, você não vai conseguir. Por quê? Não adianta ser o melhor curso. Exato. Não adianta ser o melhor curso, ter os melhores professores, né? E você não se dedicar o suficiente para aquilo. Exato. Você não ter metas, não ter disciplina, não ter foco. O Cleiton falou aqui, né? Não adianta você tomar... tomar o que tiver que tomar. Ritalina, ou tomar não sei o quê. Adianta. Cara, você tomar e não se dedicar, não ter essa certeza, assim, eu vou me dedicar, tô me dedicando, tô fazendo, e acreditar em você. Isso. E deixar um detalhe, né? Deixar um detalhe nessa que eu vou tomar. For ter que fazer uso de alguma substância, não deixa de procurar o seu médico para ver se realmente você precisa fazer esse uso, né? Porque você vai ter uma indicação médica, não se sabe, dependendo dos concursos aí, tem os toxicológicos aí, né? Eu me enrolo com essa palavra, tem hora, os concursos tem que olhar, né, o que vem ali, o que vem ali descrito que não pode fazer, né, o uso de algumas substâncias, né? Então, assim, principalmente para as carreiras policiais, né? Então, agora de cabeça não lembro se é Ritalina, né? De repente alguém aí depois pode mandar no chat aí para a gente dar uma olhada, né? Se ela entra nessa questão, mas assim, tem que ter esse cuidado. Não vá fazer uso de substâncias, medicamentos sem indicação médica, sem orientação médica. Então isso é importante. Assim, ó, as medicações, elas até podem ser utilizadas desde que ela tenha o acompanhamento médico, né? A indicação que você falou e é o acompanhamento. Vá ao médico, você vai partir para isso? Precisa disso? Sim. Acaba ficando confiante, uma confiança a mais, vá ao médico, faça seus exames, tem que fazer eletro, tem que fazer tudo mais, e vai acompanhando tudo isso. Assim como o início e o desmame da medicação. O que não pode é cair na conta da fada, que você vai ter, e agora você vai passar, a pílula é mágica, o comprimido resolve meu problema, e que não é assim. Então precisa estar com um acompanhamento médico, se caso for partir para fazer isso. Porque tem que orientar também quem vai fazer. Antigamente tinha muito problema com quem usasse hormônios para voltar para academia. Não pode usar hormônio, e você vê que hoje já destravou tudo isso, né? Se fala muito sobre esteroides e tudo mais, mas tudo isso é com acompanhamento médico. Então eles mantêm um nível de esteroides com acompanhamento médico, melhora a performance para musculação. Então você mantém um nível de tratamento ou de medicação que pode melhorar a sua performance para o estudo. Tudo isso é com acompanhamento médico. Então a gente fala assim dos benefícios, existe o malefício e existe quem está regulando tudo isso. Sim. E essas questões ainda é interessante. Você vai prestar o concurso, fique atento ao edital que reza lá, né, certinho, porque já vem essas questões. Ver o que é proibido, né, para você não estar fazendo aí o uso e de repente você perder o seu concurso por conta de uma falta de atenção. É igual o pessoal aí que
que é atleta, vai participar de competições, quando vê, cai no doping lá e perdeu o rendimento. Às vezes até porque estava fazendo uso de um medicamento para alguma outra questão, Exato. porém tinha, né, elementos Exato. ali que era proibido. eram proibidos, mas o cara nem sabia. Uhum. Então isso é uma questão que você precisa, né, Tem que estar atento. tá atento, né? Então assim, pessoal, você que está nos assistindo, não deixe, né, de seguir aí o nosso canal, dar aquele like, né, e ativar o sininho para as próximas edições do podcast do KM, né, você está sendo notificado. Mas enfim, acho que deu para a gente falar um pouco do que é, né, esse mundo do concurso público, um pouco aí da nossa história, nossa experiência, né, como você como servidor público, eu como empregado público, o Christian aí nessas suas experiências com a psiquiatria. Então, eu acho que dá para dar uma esclarecida sobre tudo isso para quem está assistindo o podcast. Assim, a gente fez um aquecimento. Aquecimentozinho. 30 anos é muita coisa, né, Cleiton? É verdade. Fez um aquecimento aí, tem muita coisa. A questão principal e central é, assim como você, para um concurso público ou para qualquer tipo de prova que vai fazer, você tem que ter persistência, foco, consistência, né? Não adianta dar aquele tiro e começar a estudar igual um maluco e não ter consistência, organização. Assim foi feita a nossa vida, né? Estava usando aqui do grupo, né? Com o Karatê, foi consistente a todo dia, todos nós buscando sempre melhorar, sempre o melhor, cada um individual e na nossa secundária equipe também, pela equipe, por você mesmo. Então tem melhoramento pessoal, a consistência, manter tudo isso. A gente falou um pouquinho sobre drogas ali, né? Não falei sobre todas, você queria saber mais, mas temos aí, talvez a gente marcar uma outra oportunidade, a gente falar do Venvance, né? Do Concerta, do Juvene, tem aí uma parte de medicação que também são utilizadas e o pessoal está gostando bastante. Mas acho que a ideia central é isso, né? Você vê que a amizade nossa é consistente. Com certeza. E tudo que a gente fez aí com foco, determinação e melhora. Então, transcender ou passar essa ideia para o concurseiro, para a pessoa que faz o concurso, de manter sempre esse foco. Independente se vai fazer uso de um remédio, se não vai, né? Saber que o concurso público é bom, é válido, tem aí a sua estabilidade econômica, proporciona tempo para que você possa melhorar, mas até chegar nisso tudo, precisa ser firme, consistente, determinado e organizado. Sim. Isso é só para ter uma noção. Essa questão das pessoas que te cercam, que te rodeiam, né? Você está vibrando ali na mesma frequência, né? Ou seja, a pessoa que está estudando para um concurso público, às vezes a importância de um curso presencial é você estar ali, naquele meio, com pessoas com o mesmo objetivo, se preparando para a mesma coisa, trocando ideias, vocês estão vibrando na mesma, Exato. né? A mesma ideia, na a mesma energia, então você tende a crescer. Então, às vezes, isso é importante, né? Para quem está se preparando para fazer uma prova. Sim, o ambiente é outro, ambiente, né? para Você qualquer vendo coisa o cara na estudando, vida. o professor está falando, o ambiente Agora, você quer uma coisa e você está andando com um cara que está que totalmente Pro contrário. outro lado, sem falar pro cara, o gol é para cá. Eu tô puxando para um lado e você está jogando, está puxando para o... Não adianta. Então, isso é importante, né? E, às vezes, os principais relatos que a gente vê de alguns concurseiros, às vezes é isso, o cara está ali, mas até a família mesmo. Pô, então sai ali daquele ambiente, pelo menos naquele momento você vai estudar, não fique, né? E você tem que tentar fazer esse bloqueio, se isolar dessa situação, né? Sim. Então, é importante esse trabalho aí. Né, Cleitão? Isso aí. Mais uma vez dizer, né, que é o objetivo, né, e andar com as pessoas que tenham também esse mesmo objetivo. O apoio é essencial e desejar boa sorte aí para quem vai prestar concurso esse ano, né, uma boa estratégia de estudo, que é importante, e manter o foco aí. Parabéns, Kleber, pela iniciativa, pelo trabalho que você vem conduzindo aqui em Cuiabá, né? A qualidade dos professores hoje dentro do curso, eu acho que está num patamar elevadíssimo e proporcionando para muita gente, oportunizando também, né, a prática dos estudos voltado para o concurso público. Que isso, obrigado. Acho que a ideia principal é essa mesmo.
né? Poder ajudar, poder apoiar, né, os concurseiros, né, a ter êxito lá na frente, lá, ou seja, conquistar aquilo que ele deseja, que é a sua tão sonhada aprovação, né? E o papel nosso é isso. Não basta você vir aqui e falar, não, vou e quero só ganhar o dinheiro e não. Tem que ter resultado. Eu acho que a satisfação principal é o quê? Você ver o resultado, você ver que você conseguiu ajudar aquela pessoa, né? E depois, né, você vê, às vezes, a maioria das vezes, a gente não costuma ficar dando print de conversa de aluno que às vezes chega e agradece o apoio que teve e fica publicando, não. Não é essa a intenção, mas é muito gratificante você ver, pô, professor, olha, foi essencial para mim, para minha aprovação, foi muito importante isso. É claro que às vezes, igual teve esse dia atrás, estava em casa, recebi um vídeo, né? Hoje a gente até divulgou ele no nosso Instagram, que era da menina que ela foi aprovada, a primeira colocada para o CFO Bombeiro. Nem pedi, nós não pedimos. Ela mandou, fazendo esse depoimento que ela se sentiu à vontade de fazer, como outros. Isso é muito bom, né, cara? É gratificante, né? Gratificante. Esse reconhecimento, né? Que a gente te dá. Com certeza. Com certeza. E estamos aí, nessa jornada, né? Tentando cada vez mais melhorar, porque eu acho que se você ficar estacionado, né, o tempo passa, as coisas evoluem e sempre procurando melhorar. De qualquer maneira, o tempo vai passar, né, Kleber? Vai. De qualquer maneira. Kleber, também agradecer pela oportunidade, parabenizar pelo projeto novo aí, que é esse podcast, para trazer informação para o aluno concurseiro, para o seu aluno, para o aluno que estiver interessado em começar, acho que vale muito e é muito importante, né? Deixar um recado aí pro pessoal, se você está tentando fazer o concurso público ou qualquer outro concurso, KM, Cursos e Concursos, melhor colégio do estado de Mato Grosso, procure a KM, que lá é aprovado, não é nem aprovado, é aprovado já, né? Ó, já vendeu peixe, o almoço hoje é... Já fica aí. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio do KM Cast, pessoal.